Quando foi a última vez que você disse não para os outros e sim para si mesmo? Então, não é uma palavrinha muito pequena de 3 letras, mas que pode fazer toda a diferença na nossa vida. E às vezes nós negligenciamos essa palavra, dizendo muito sim para os outros e muito não para nós mesmos. Nós sabemos utilizar o não, mas usamos ele para agradar as outras pessoas, dizendo não para o que nós queremos, ao invés de dizer não, muitas vezes, para que os outros esperam de nós, para as expectativas alheias, para as demandas alheias. Então nós vamos falar neste vídeo de hoje um pouquinho sobre o poder terapêutico do não. O que aprender a falar não pode mudar na sua vida e te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Então a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é a necessidade que nós temos de aprovação das outras pessoas. Desde que nós somos crianças, na escola nós queremos fazer parte de grupos, nós queremos ser aceitos pelas outras crianças, nós queremos ser aceitos pelas pessoas. E se nós não agradarmos as outras pessoas, aparentemente nós não seremos aceitos nos grupinhos, nós não seremos bem vistos por aqueles aglomerados de pessoas. Será que isso é verdade? Muitas de nossas crenças costumam girar ao entorno disso e nós acabamos fazendo pelos outros mais do que deveríamos, na tentativa de agradá-los, e agradando-os, nós esperamos receber deles amor, nós esperamos receber deles aprovação, mas quase sempre não é isso que acontece. Quanto mais você se esforça por agradar as outras pessoas, parece que menos elas querem ficar na sua presença, parece que menos elas gostam de estar ao seu lado. Na verdade, elas passam a te procurar exclusivamente quando elas precisam de algo de você, porque elas passam a entender que você só está ali para atender as demandas delas, né? Então, não é um bom jogo, se você quer conquistar as outras pessoas, ficar o tempo todo mendigando afeto e atenção, trabalhando, fazendo coisas por essas pessoas o tempo todo. Não caia nesta armadilha. Outro ponto, outro gatilho que muitas vezes acontece conosco é o medo do conflito. Veja bem que em muitos momentos, quando nós temos de dizer não para uma pessoa, ela pode questionar, ela pode fazer cara feia para você, ela pode emburrar com você, ela pode falar coisas desagradáveis para você. Então, às vezes, para evitar o transtorno do que esse não pode trazer, nós simplesmente nos colocamos à disposição dos outros o tempo todo. Nós ficamos, num vício de agradar as outras pessoas o tempo todo, porque isso faz com que nós não entremos em conflitos. Só que isso é outra armadilha emocional também, porque é inevitável que nós vamos desagradar as outras pessoas. E aí você vicia a pessoa no seu sim, você vicia a pessoa em fazer tudo por ela, e no dia em que você precisar falar não, isso vai ser um problema, essa pessoa não irá aceitar o seu não, simplesmente porque você a viciou no seu sim, simplesmente porque você a viciou em fazer tudo o que ela queria. Isso é muito comum em relacionamentos, tá? Às vezes nós entramos em relacionamentos que nós chamamos hoje de relacionamentos tóxicos. Só que esses relacionamentos tóxicos muitas vezes vêm por nossa culpa. Somos nós que atraímos pessoas para perto de nós de acordo com as nossas demandas emocionais, com as nossas crenças. E às vezes de maneira negativa, através das nossas crenças limitantes, através das nossas feridas emocionais. Quando nós atraímos para perto de nós uma pessoa que está disposta a explorar nós, com a nossa demanda emocional de querer agradar o outro, nós viciamos o explorador em fazer todas as suas vontades e atender a todos os seus caprichos, até que um belo dia nós tomamos consciência de que estamos num relacionamento desarmonioso, num relacionamento tóxico, e aí nós decidimos falar não para essa pessoa, mas nós viciamos ela por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, e agora como que você fala não? Como que você impõe limites? Fica muito mais complicado, é muito melhor que você aprenda a colocar esses limites sempre nas suas relações, principalmente talvez no começo dessas relações, quando os vícios ainda não estão impostos e quando você pode deixar claro para outra pessoa
quais são as suas necessidades, mas também quais são os seus limites. Se você é capaz ou não de atender as necessidades, as demandas emocionais dela ou delas, né, dependendo do caso. E caso você não consiga atender, a pessoa já conhece seus limites, ela decide se quer ficar ou não. O mesmo vale você em relação aos outros. Você conhecendo o limite da outra pessoa, você pode decidir se quer ficar ou não naquele relacionamento amoroso, naquela amizade, etc. Caso não for possível, você pode escolher não estar neste relacionamento. Mais complexo que isso é quando nós estamos falando de colocar limites entre familiares, entre pessoas consanguíneas, entre pais, entre irmãos, entre pessoas que você não vai, entre aspas, escolher ou não estar presente na vida delas. Então nós falaremos disso um pouquinho depois. Outra questão, né, que nós carregamos, tá? Todos esses gatilhos eles vêm das nossas feridas e traumas emocionais da infância. Outro ponto é a culpa. Nós nos sentimos culpados quando nós não fazemos as coisas pelas outras pessoas. Nós nos sentimos culpados quando nós desagradamos as outras pessoas. Muitas vezes, né, quase no 100% dos casos, isso vem da nossa educação. Às vezes nós desagradamos os nossos pais e aí eles nos tratam de maneira emocionalmente imatura, porque aprenderam dessa forma também. Então eles condicionam o cuidar deles, eles condicionam o amar deles, eles condicionam o bom humor deles ao nosso comportamento, ao que nós estamos fazendo de bom ou de ruim. E você aprende que só pode ser amado, só pode ser cuidado, só pode ser querido se você estiver fazendo o que as outras pessoas pedem. Porque se a sua mãe te pede uma coisa e você não faz, ela fica triste. Se o seu pai pede uma coisa e você não faz, ele fica triste. Então você começa a condicionar mentalmente as suas reações ao ambiente de que somente agradando os outros você pode ter boas relações com essas pessoas. Então quando você não agrada, quando você põe limites ou quando você fala não, você sente culpa. E essa culpa vem deste vício que nós adquirimos na infância de ter que agradar os nossos cuidadores, os nossos pais, os nossos professores. E o que eu ganho ao aprender a colocar limites? O que eu ganho aprendendo a dizer não? Será que isso é uma boa coisa? Porque isso pode me desgastar as relações, isso pode afastar pessoas de mim. Então, o que eu ganho com isso? Primeiro, recuperação de tempo e energia. Isso significa que a energia que você está gastando e o tempo que você está gastando para agradar todo mundo ao seu redor agora se volta para você, para o seu autocuidado pessoal, para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Há quanto tempo talvez você não olhe para suas demandas e necessidades? Há quanto tempo você não gasta sua energia consigo mesmo? Porque você está viciado em agradar as outras pessoas ou viciada em agradar as outras pessoas, a atender as demandas de todo mundo e fazendo com que as outras pessoas se viciem também em te sugar, em te usar para resolver todos os problemas delas. Construção de autoestima, você entender que amor primeiramente vem de você. Ninguém vai te dar o que você não dá para si mesmo, ninguém vai fazer por você o que você às vezes se nega a fazer por si mesmo. Então você está acostumada a mendigar a atenção, a implorar o afeto das outras pessoas. E como as pessoas se atraem por uma autoestima sólida, bem forjada, uma autoestima bonita e radiante, você com essa autoestima fraquinha e querendo agradar todo mundo, querendo beneficiar todo mundo, querendo fazer permuta de afeto e atenção, as pessoas não se atraem por você. Você tem relacionamentos complicados, você tem amigos complicados, você não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, porque o primeiro relacionamento, que é consigo mesmo, está fadado ao fracasso. Você não consegue olhar para suas necessidades emocionais, você não consegue cuidar de si mesmo. Então volte esse olhar para você. E o terceiro passo é que a partir do momento em que você tem tempo e energia para focar em você, e você se desenvolve e tem uma autoestima mais saudável, você começa a atrair relacionamentos mais saudáveis. Pensa comigo, pessoas saudáveis querem conviver com pessoas saudáveis.
E isso pode ser em qualquer sentido, tá? Uma pessoa fisicamente saudável, um atleta, ele não vai ficar convivendo com pessoas que não praticam atividade física, que não ligam para a alimentação, que são negligentes com a própria saúde. Então, um praticante de esportes ou alguém que se preocupa com a saúde, ela procura se aproximar de pessoas parecidas com ela. Da mesma forma, pessoas emocionalmente equilibradas, pessoas emocionalmente bem resolvidas, procuram se aproximar de pessoas como elas, procuram se aproximar de pessoas emocionalmente bem resolvidas, mentalmente bem resolvidas, porque neste caso os opostos não se atraem, tá? Os opostos se atraem é uma outra história que nós vamos conversar em outro vídeo, quando nós falarmos de relacionamentos, por causa da nossa necessidade de crescer em contato com o diferente. Mas neste caso específico, tá? Os opostos não se atraem, as pessoas buscam o seu semelhante, elas buscam pessoas que têm estilos de vida parecidos com os delas, tá? Águia anda com águia, galinha anda com galinha. Quem está procurando crescer, procura quem está procurando crescer. Quem quer ficar parado, estagnado no mesmo lugar, procura pessoas que pensam iguais a elas também. Como que eu posso fazer para dizer não sem ferir as suscetibilidades de ninguém? Então, a primeira coisa, eu preciso entender que eu não sou obrigado a agradar ninguém. E nós temos uma velha mania de justificar tudo aquilo que nós falamos. Então, um amigo, de repente vem e fala assim, vamos sair para um barzinho, comer uma porção. Aí você naquele dia não está com vontade de sair. E aí, para não falar não para esse amigo, você ou inventa uma história de que você está ocupado, de que você vai fazer hora extra, de que você vai receber visita, ou você pega e tenta dar uma enfeitada no seu não, de que você não está se sentindo bem naquele dia, de que não é um dia bom para isso, ou tenta convencer o seu amigo a ir para sua casa para vocês assistirem um filme, ou qualquer coisa, porque nós temos medo de expor a nossa opinião. Então faça o teste, de repente, diga não para uma pessoa sem se justificar. É muito possível que essa pessoa ela vai ficar emburradinha com você, ela vai ficar chateada com você, mas não se deixe abalar por isso. Se permita desagradar os outros, porque você não vai amadurecer enquanto você não se permitir desagradar os outros. Enquanto você viver no mundo de fantasia, onde você tem que falar bonitinho e agradar todo mundo e justificar tudo, você vai viver no mundo da dependência emocional. A dependência emocional são os laços que você tem com as outras pessoas, feitas através do seu desequilíbrio emocional e do desequilíbrio da outra pessoa, que faz com que ambas não consigam amadurecer, não consigam crescer e não consigam agir de maneira adulta, madura e responsável, principalmente diante dos relacionamentos. Então, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis, permita-se desagradar as pessoas que gostam de você de verdade, elas não vão se afastar de você. Na verdade, você vai criar um filtro para aquelas pessoas que são interesseiras, para aquelas pessoas que só estão na sua vida em busca do que você pode oferecer para elas. Ofereça alternativas, quando cabível, como eu disse, né? Então, de repente, você não quer sair, mas você gostaria de estar com a pessoa naquele dia. Então, se for possível, convide a pessoa para ir até a sua casa, pergunte para a pessoa se vocês não podem ir para a casa dela ou para um lugar diferente daquele que ela sugeriu, onde talvez você não queira estar naquele dia. E aí essa alternativa, talvez se for viável para outra pessoa, vocês conseguem chegar num consenso e fazer algo como a pessoa queria inicialmente, mas sem ter que se forçar a fazer algo que você não queria naquele momento, só para agradar o outro. Pratique a empatia. O que é empatia? Entenda por que a pessoa está te pedindo aquilo, falando aquilo para você.
talvez não tenha a ver com sair. Talvez a pessoa esteja te chamando para sair porque ela precisa de alguém para conversar naquele dia. Talvez ela teve um dia ruim, talvez ela brigou com alguém que amava, ou talvez ela teve um problema no trabalho. Então, na verdade, ela não quer sair, ela quer espairecer a cabeça, ou ela quer alguém para conversar, para desabafar, ela precisa contar aquilo que aconteceu. Se você conhece essa pessoa e se você tiver tato suficiente, você vai perceber aquilo. E aí, ao invés de sair, de gastar dinheiro, ou de ir para um lugar que te desagradaria naquele dia, chama essa pessoa para conversar, fala, olha, aconteceu alguma coisa, eu posso te auxiliar em algo? Você está me chamando para sair porque você quer ir naquele lugar ou porque você simplesmente precisa de uma companhia ou porque você precisa conversar? E aí você pode sugerir outras alternativas para essa pessoa. Outro passo, não tenha medo do silêncio. Que silêncio? Silêncio que pode ocorrer a partir do seu não, tá? Você não precisa, como eu disse, justificar o seu não. Você não precisa ficar se explicando. Não é não, sim é sim. Você quer, quero. Você quer, não quero. Pronto, acabou. Não fique criando justificativas, porque você vicia a outra pessoa em ter que fazer tudo o que ela quer. E caso você não vá fazer o que ela quer, não é porque você não quer, porque parece que é um pecado mortal você não querer algo. Você vicia outra pessoa de que ou você tem que fazer o que ela quer, ou se você não vai fazer porque aconteceu algo terrível na sua vida, você tem algo muito mais importante que ela para fazer e você não pode cancelar aquilo. Então não vicie as pessoas nisso, vicie as pessoas de que você é uma pessoa que respeita os seus limites, você tem uma autoestima saudável. E quando você não quer, você não quer. E quando você quer. E está tudo bem. Da mesma forma que você vai aprender a respeitar também o não da outra pessoa, porque às vezes um dia é você que quer sair e chamar a outra pessoa, ela vai dizer que não quer naquele dia, tá tudo bem, e você também não vai precisar fazer birra, você também não vai precisar chorar, você não vai precisar espernear e você não vai precisar fazer chantagem emocional com a outra pessoa. Mas quando você falar este não, pode ser que a outra pessoa faça tudo isso com você e você precisa estar centrado em si mesmo e preparado para que a outra pessoa faça uma birrinha, faça a chantagem emocional dela, porque a outra pessoa não amadureceu ainda emocionalmente e ela está agindo como nós agimos quando criança, quando os nossos pais falavam não e a gente não queria aceitar isso. Então nós precisamos aprender a lidar com as reações dos outros, a cortar esses laços de dependência emocional, a criar laços de relações mais saudáveis, talvez com as mesmas pessoas que já estão na nossa vida hoje, mas esses laços precisam amadurecer. Se nós todas as vezes tivermos que explicar, justificar, isso é muito desgastante energeticamente, emocionalmente. Então nós vamos perdendo muito tempo da nossa vida com isso. E aí na hora que você precisa realizar um projeto, precisa fazer algo para você, você não tem energia. E aí você se pergunta, por que eu não tenho energia? O que está acontecendo? Será que eu estou muito estressado por causa do meu trabalho? Será que é por causa disso? Não, às vezes é por causa da sua conduta. É porque você fica se forçando a fazer um monte de coisa que não quer. Então pare com isso. Aprenda a lidar com o que você quer, com seus limites, com suas vontades, a falar não, a impor limites para os outros e a lidar com as consequências desses limites. Se a pessoa quer fazer birrinha, quer fazer chantagem emocional, quer ficar emburrada, deixa ela. É livre-arbítrio dela. Ela tem o direito de se sentir assim, assim como você tem o direito de não querer fazer aquilo que ela propôs e que você não quis. Tá? Então, como que nós aprendemos a falar esse tão poderoso não, esse tão transformador não? Primeiro, identifique as suas prioridades. Neste momento na sua vida, o que é mais importante? Neste momento na sua vida, qual demanda é mais importante para você? Então, de repente, você está focado num projeto, você está focado num estudo, você está focado em algo que você quer construir, e aí a outra pessoa fica te chamando para coisas, fica te puxando para coisas que não tem nada a ver com esse momento da sua vida, não tem nada a ver com o que você está construindo.
E aí você vai ficar cedendo ao que a outra pessoa quer para agradar ela e vai ficar atrasando os seus projetos, vai ficar atrasando o seu crescimento. E aí você também vai se sentir culpado, só que é uma culpa pior ainda, porque é uma culpa de algo que você não está fazendo para você mesmo. Você sente culpa pelo que você não faz pelo outro, porque você foi viciado nisso lá atrás, mas é muito pior quando você não está fazendo algo para você mesmo. Comece a dizer não para coisas pequenas, tá? Às vezes você não fala não, você não sabe colocar limites ainda. Não adianta você querer fazer isso numa situação dramática, numa situação muito grande na sua vida, porque você não vai conseguir. Então comece fazendo isso em pequenas coisas que não te afetam tanto, e aí você vai adquirindo o hábito, você vai se acostumando com a ideia de desagradar as pessoas em pequenas coisas, até que você consiga falar um não maior para algo, para uma relação às vezes de dependência emocional mais forte, em que você já quer colocar limites há muito tempo, mas você não consegue, porque às vezes é uma ligação muito forte, como de um pai, de uma mãe, uma ligação de muito tempo. Reflita sobre suas emoções. O que isso significa? Que você precisa se conhecer, entender o que você quer, o que você não quer, entender o que você sente. Às vezes nós passamos que nem um rolo compressor por cima das nossas emoções, porque nós estamos mais preocupados em atender as demandas externas. Sabe, qual foi a última vez que você olhou para você? Qual foi a última vez que você cuidou de você? Você tem se olhado, você tem se cuidado, você tem se estudado. Às vezes perguntas simples que nós fazemos na terapia para as pessoas, como por exemplo, liste para mim aqui quais são as suas 5 principais virtudes ou qualidades. A pessoa não sabe falar. Se sabe, ela tem que pensar muito para falar 1 ou 2. Liste os seus 5 principais defeitos, o que você está fazendo para corrigi-los. A pessoa não sabe também. Mas se eu pedir para ela falar quais são os defeitos do melhor amigo, quais são os defeitos da mãe, quais são os defeitos do colega de trabalho, quais são os defeitos do vizinho, ela fala assim, ó, é na hora, na lata, porque nós gastamos muita energia mental pensando nas outras pessoas, no que elas estão fazendo, no que elas estão deixando de fazer, e não ocupamos tempo pensando em nós mesmos. Por isso que quando as nossas demandas emocionais surgem, nós não sabemos o que fazer com elas, nós ficamos perdidos, nós ficamos desequilibrados, nós surtamos. Estabeleça frases padrão. O que significa isso? Tudo bem, se você não consegue ainda falar um não direto, você pode dar uma romanceada neste não. Você quer sair comigo para ir no barzinho, pra gente comer uma porção, pra gente assistir uma banda cover que vai tocar lá hoje à noite? Olha, eu gostaria muito, mas hoje estou um pouco indisposto e não vou fazer isso, preciso dormir mais cedo, quero dormir mais cedo, quero focar no meu projeto de estudos, ou tenho uma prova essa semana, preciso focar nisso, meu concurso público está chegando, tenho algo do trabalho para entregar amanhã. Não precisa inventar uma história, mas utilize algo que realmente esteja acontecendo na sua vida para criar uma breve justificativa do porquê não ir. Tá? Dá uma floreadinha em volta deste não, mas não vá. Tá? Não vá. Não minta descaradamente, não crie uma história mirabolante na sua vida, porque isso é o que você já está acostumado a fazer. Quando você não cede o que outra pessoa quer para agradá-la, pegue algo que realmente faça com que você não queira sair e dê uma floreada no seu não, para não ferir a suscetibilidade da outra pessoa. Então, olha, eu não quero ir porque eu trabalhei muito hoje, estou cansado, gostaria de ficar em casa vendo filme. É verdade? Talvez é verdade mesmo. E num primeiro momento vou criar a justificativa. Num segundo momento, quando eu já estiver mais habituado ao não, simplesmente vou dizer não, hoje eu não quero, não, hoje eu não vou. Então, tá tudo certo. Tá? Se você quiser por sua conta, não por uma necessidade de agradar o outro, não pela dependência emocional,
Falar o não para outra pessoa e justificar, tudo bem, não tem problema, né? Nós só somos mais extremos no início para a gente cortar os laços da dependência emocional, tá? Para a gente trabalhar essa libertação emocional das pessoas, porque é muito difícil ela sair de um ponto onde ela não fala não para nada e chegar num ponto onde ela justifica só quando ela quer. Então, às vezes, nós precisamos de ir de um extremo ao outro. E o outro extremo, num primeiro momento, fala não e não justifica. E aprenda a lidar com o silêncio e aprenda a lidar com a frustração do outro. Quando você fizer isso, quando isso for natural e tranquilo para você, você se tornará um mestre na arte de colocar limites e de falar não quando você quiser e sim quando você quiser, de ouvir o não do outro também com maturidade, tá? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like aqui embaixo, comente, envie para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você acha que precisa de colocar limites também e para as pessoas que talvez precisam colocar limites em você, e nos ajude aí a estar crescendo com o nosso canal, trazendo cada vez mais informações para você. Caso você queira conhecer também o nosso blog, ele está aqui no link da descrição. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí, um ótimo mês, um ótimo ano, e que colocando limites, pode ter certeza que a vida de vocês será muito mais fácil, você terá mais tempo, mais energia para focar em você e poderá crescer ao infinito e além aí. Até mais, muito obrigado por escutarem até aqui.